Olá, pais responsáveis, educadores, cuidadores de crianças. Vocês têm acompanhado o emocional de suas crianças? Como é que elas têm se comportado? Como é que elas têm desenvolvido as tarefas do dia a dia nesse momento de retorno às aulas presenciais? Essa pergunta se faz por quê? Porque eu percebo que muitas crianças andam no estado emocional extremamente ansioso. Estão preocupadas, estão nervosas, algumas inclusive agressivas, raivosas, porque todos esses acontecimentos interferiram diretamente nelas e em nós também. É importante que nós acompanhemos de perto o desenvolvimento da criança em sala de aula, como é que ela consegue construir conteúdo, desenvolver, responder às tarefas, como é que está a grafia, como é que está a organização do material escolar, porque algumas delas têm sentido um medo enorme do que está por vir. E expressa esse medo na postura, na própria compreensão do que está acontecendo, na linguagem deles. E a gente tem que se preocupar com isso, porque somos também, de alguma forma, estamos também envolvidos nesse processo do adoecimento mental, no caso, adoecimento emocional. O que é que acontece? Acontece que depois desse tsunami, dessa confusão toda, as crianças absorveram muito os comportamentos dos adultos. E boa parte de nós adultos passamos por um desconforto emocional maior que nós. Crises de ansiedade, insônia, perspectivas ruins, pensamentos pesados também, nebulosos. E essas crianças, elas são que apreendem o comportamento da gente. Então, eles são como esponja. E eu percebo também que o medo tem acompanhado boa parte das crianças numa faixa etária entre 5, 6 até 8 anos. O emocional está precisando de cuidado. E aí também é bom que nós pensemos como é que anda o nosso estado emocional. Como é que você se comporta no seu cotidiano? Como é que você se sente em grandes grupos, na empresa, em casa, no ônibus? Porque tudo isso mexeu substancialmente com as emoções, com o clima emocional das nossas casas e dos nossos convívios sociais. Escola, comunidade, passeios, igreja. Então, como é que a gente está se sentindo nisso tudo depois dessa tempestade infinitamente devastadora que nós vivemos e que ainda estamos vivendo? Para que nós consigamos cuidar bem de nossas crianças, agora então, né, principalmente agora, é importante que estejamos bem e que, se não conseguimos estar bem, que peçamos ajuda. Porque eles estão absorvendo nossa ansiedade, nossa expectativa, nossos medos, e estão trazendo para eles, inclusive, o sentimento de culpa. Até algumas vezes as crianças relatam que estão se sentindo culpados porque não está conseguindo aprender na escola, não está conseguindo interagir com o coleguinha. E, na verdade, todo esse apanhado é oriundo de tudo que nós vivemos agora, nesses últimos 2 anos. Reuniões pais e mestres, reunião da criança com os pais, com os responsáveis em casa, acompanhamento sistemático das tarefas escolares, a conclusão das tarefas escolares, a vontade da criança de estar presente na sala de aula, sua higiene corporal, seus pensamentos, sua caligrafia, se está uma caligrafia clara, precisa, se está meio trêmula, se ele tem muita insegurança no traçado. São quesitos que vão dando para quem está observando dados para que possamos entender a quantas anda o emocional dessas crianças. E automaticamente também que nós consigamos pensar sobre nós. Como é que anda o nosso estado emocional depois de toda essa situação, tá? Então, tem crianças apresentando quadros de ansiedade moderado e severo, com muito medo de estar na escola, com muito medo de sair para o recreio, de interagir. Outras estão mais acanhadas, estão mais introvertidas, estão mais depressivas. Algumas estão extremamente raivosas, quebrando lápis, não ouvindo o coleguinha, não ouvindo a professora,
mudando o estilo da caligrafia, porque o bombardeio emocional não poupou ninguém. E também não poupou nossas crianças. A ideia é que nós consigamos pensar sobre isso aí, acompanhar mais de perto nossas crianças, até porque houve aqui em Pernambuco, recentemente, um quadro de ansiedade coletivo em alguns adolescentes, num retorno para o momento presencial numa escola pública aqui do Recife. Então, isso não é pilhéria, nem é coisa de mídia distorcida. Isso foi um fato real que aconteceu. E o que é que desencadeou essa ansiedade coletiva? Para que talvez 10 ou 12 adolescentes ficassem se portando de modo bastante desconfortável com sintomas de ansiedade explícita, não é? Taquicardia, sudorese, apneia. Então pensemos sobre isso agora, porque a saúde mental é o bem mais precioso, inclusive dessas crianças que futuramente serão adultos, e o desejo nosso é que sejam adultos saudáveis, que tenham uma mente tranquila, uma mente equilibrada e que possam ser pessoas também felizes e realizadas. Vamos pensar sobre isso não só hoje, tá? Sempre nesse formato HAD, hoje, amanhã e depois. Nossa saúde emocional é nosso bem mais precioso. Se nós estamos nos sentindo abalados, desconfortáveis, inquietos, peçamos ajuda. E para nossas crianças também. Acompanhe o traçado dela, oferece para as crianças menores desenho com giz de cera, porque giz de cera é extremamente convidativo à criatividade, à criação, ao relaxamento, não é? A coordenação motora. Então exercita papel com eles, giz de cera, tinta, pintura a dedo, contação de histórias, tudo que possa proporcionar a ele um ambiente emocional acolhedor, que eles possam também de alguma forma expressar o seu estado interior, não é? E contar com a ajuda de nós e das pessoas também responsáveis. Então, gente, atenção redobrada, porque a hora é agora. Fiquemos atentos. E é isso.